Fiquei sem carro por conta dos meus vizinhos. Eu e meu marido, desde que nos casamos, sempre tivemos carro. E devido à minha criação bem reservada, minha rotina era de casa para igreja, da igreja para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, entrava no carro na garagem, descia do carro na garagem, eu não conhecia meus vizinhos. E quando eu digo que eu não conhecia mesmo, ao ponto de morar em um bairro de uma rua só durante 11 anos e passar pelo constrangimento de ir em uma lanchonete na esquina da minha casa e quando chegar lá, um casal se aproximar e falar assim, nós podemos nos assentar com vocês? E a gente falar, claro, fica à vontade. E devido a eu ser muito comunicativa, eu conversar com a moça, dividir história, sorrir e de repente virar para ela e perguntar assim, você mora onde? E ela, assustada, fala comigo, eu sou sua vizinha. Não era por ser uma pessoa antissocial ou se dar mal com alguém, eu simplesmente não conhecia. Então eu me mudei pra minha casa e Deus me fez ficar 2 anos sem carro. E durante esse período, eu estava em um culto e o pastor estava pregando naquela passagem quando fala que o profeta vira pra viúva e fala assim, vai lá e pede vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. E esse pastor fez uma pergunta, se você dependesse das vasilhas dos seus vizinhos, eles te emprestariam? Naquele dia eu logo me autoanalisei. Eu nunca tive problema com vizinho nenhum. Mas também eu não tenho um relacionamento. Se fosse pra me pedir uma vasilha emprestada, eu não saberia nem o nome do meu vizinho. A palavra falou tão forte ao meu coração, que daquele dia em diante, a caminhada que eu fazia da minha igreja pra casa, de casa pra igreja, olha que eu ia várias vezes, porque era ensaio de ministério de louvor, era jovens, era teatro, então eu ia muitas vezes da minha casa pra igreja, da igreja pra casa. Todas as vezes que eu estava andando na rua, era como se Deus estivesse, Deus estava trazendo à minha memória aquela palavra. Era como se Deus estivesse me ensinando, Maeli, se relacione, fale com seus vizinhos, conheça seus vizinhos, crente tem que ter cheiro de gente. E durante aquele período eu percebi que muitas vezes nós falamos que queremos fazer a obra do Senhor em tantos lugares, e a nossa rua é um campo missionário ao qual nós passamos todos os dias. Só que nós nos tornamos tão mecanizados nos nossos afazeres que nós temos pressa de chegar ao trabalho, nós temos pressa de chegar logo para descansar, nós temos pressa para sair porque vai começar o culto, porque vai começar o ensaio e não percebemos as pessoas. E existem pessoas que estão precisando somente serem ouvidas. Tem uma frase que diz, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. É tão louco isso que durante esse período, uma vizinha que não é cristã, que ainda não é cristã na minha rua, ela me pediu um abraço. Alguma coisa ela viu em mim que na verdade não era de mim, era Jesus, a presença do Espírito Santo. O Senhor me ensinou durante esse tempo a ser intencional, a olhar meus vizinhos não somente como pessoas, mas como almas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso, um como você está, pode ser uma oportunidade para lançar a semente da palavra. E eu percebi que nós estamos perdendo muita oportunidade. O engraçado é que depois que eu aprendi com o Senhor, é como se Ele estivesse derramando o azeite na minha vasilha, Ele restituiu o nosso carro. Hoje eu passo pelos meus vizinhos, eu falo de manhã, se eu passar de tarde eu falo de novo, se passar de noite eu falo de novo. Agora a pergunta vai para você. Se você dependesse da vasilha dos seus vizinhos, eles te emprestariam? Cuidado para você não ficar como um dia eu estive. Não faz nada de mal, mas também não faz nada de bem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me siga aqui também no Lar Cristão.